Meu nome é Everton Mendonça e essa aqui é uma série de tutoriais sobre desenvolvimento de jogos utilizando o Java com Eclipse. Na descrição do vídeo tem uma série de informações extras sobre o projeto. E nessa nossa terceira videoaula a gente vai conhecer uma forma de resolver um probleminha da pintura dos nossos elementos do jogo na tela, certo? Só um adendo que observa aqui o método pack, tá? Que ele vai redimensionar a nossa janela de acordo com a área de pintura. Só que se você chamar o método pack depois do método setLocationRelativeTo, ele não vai ficar adequado, ele vai ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, primeiro você usa o método pack, depois você usa o método setLocationRelativeTo. E aí ele vai ficar centralizado adequadamente, porque ele vai saber o tamanho da tela correto. Agora vamos para resolver esse problema de pintura. O Canvas é a nossa área de pintura. A gente vai pintar ele várias vezes por segundo. Só que o computador, ele pinta trocentas... Ele vai ter ciclos trocentas vezes por segundo. E esses ciclos ele vai aprisionar nesse elemento. Ele nunca vai mostrar o que tem, porque ele sempre vai estar pintando, nunca vai chegar ao ponto dele mostrar na tela. E como é que a gente vai separar aí a nossa pintura do resto da nossa aplicação? A gente vai utilizar um componente, um elemento da linguagem Java chamada thread, certo? A thread é como se fosse um programinha separado. Então, quando a gente tem dois programinhas, ele pinta um pouquinho, executa o programa, pinta um pouquinho, executa o programa. E essa separação, ela vai libertar o nosso programa da tela de pintura. Então, mesmo que você coloque para pintar infinitas vezes aí o que vai ser necessário para a nossa aplicação, com o programa separado, ele não vai travar. Então, para poder fazer isso, a gente vai precisar de um objeto thread. Então, eu vou criar aqui um atributo thread, certo? Que ele vai rodar um pedaço, um método do nosso jogo. Para ele poder rodar esse método do nosso jogo, ele tem que saber o nome desse método. Isso aí já é por padrão. E para poder a gente entrar nesse padrão, a gente precisa implementar a interface Runnable. Essa interface ela possui apenas um método, que é o método Run. Então, esse método daqui é o que vai ser rodado na thread separada, certo? É nele que a gente joga todo o algoritmo de pintura. Então, observe que a gente vai colocar aqui um while, uma estrutura while, que vai ser true. Então, ela sempre vai rodar infinitas vezes. E tá certo, tá separado, ele tá rodando, tá pintando ali infinitas vezes, só que não é bom a gente colocar dessa forma, não é adequado. A gente vai precisar de um outro atributo, que vai ser boolean running, que vamos colocar false, aqui para ter segurança. Aqui a gente vai chamar o atributo. Pronto, agora, dependendo desse atributo, é que ele pinta ou não. Aí já está uma coisa mais segura, certo? Agora a gente precisa iniciar essa thread. Ela não executa sozinha. Ela vai... a gente precisa ligar, a gente tem o poder de ligar e desligar ela. Então a gente vai criar aqui dois métodos. Public void start e public void stop. Esses dois métodos, ele vai ligar e vai desligar essa parte da thread, certo? E vai iniciar também. Só que a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, a gente não pode, como a gente está trabalhando com linguagem orientada a objeto, vários objetos podem chamar esses métodos praticamente na mesma hora. Então, a gente precisa colocar aqui o modificador synchronize, que é para impedir que, por exemplo, se sua máquina tem 2 processadores ou mais, o programa pode ficar em um e a thread que pinta na tela pode ficar em outro. Então, eles podem ser chamados ao mesmo tempo. Então, esse modificador synchronize impede isso. Se um está sendo executado, o outro não vai ser, só quando terminar. Tá? Mas não é só esse o cuidado que a gente precisa de outros cuidados quando a gente trabalha com thread.
Uma das coisas é que a gente não vai querer duas threads. A gente pode gerar vários objetos dessa thread, mas a gente não vai querer criar vários e vários objetos dela. A gente vai querer só criar um. Então, se o nosso atributo thread, ele não for novo, se ele não for vazio, se já tiver um objeto nele, então a gente retorna e não inicia mais um novo objeto. Mas se não, se for null, né, se ele não tiver a thread, então a gente cria uma thread, certo? Aí aqui ele vai querer saber qual é a thread que ele vai usar, onde é que está a classe, ou melhor, a instância, que tem um método run. Então vai ser esta, this. Então a gente vai colocar o nosso game nessa thread. Ele encontra esse run e aí ele separa da nossa aplicação principal. Agora a gente precisa iniciar. Thread.start. Pronto. Quando a gente fizer isso, a gente vai precisar iniciar a pintura da tela. A gente já tem uma thread, ele já pode rodar, então a gente chama aqui o atributo e coloca ele como true, ou seja, agora sim ele pode pintar na tela. No stop, a gente vai fazer algo muito parecido, só que a gente vai verificar, para poder parar, ele precisa existir um objeto. Então, se ele for vazio, se ele for igual a vazio, então retorne porque não tem nada para ser desligado. E se não for, a gente vai chamar o método join, que aí ele vai juntar com a nossa aplicação principal. Quando ela for desligada, essa daqui também vai ser desligada. Tá? Vai fazer essa união. Então, aqui ela está reclamando porque ela vai precisar verificar, ter um try catch. Por quê? Porque se esse objeto, por algum motivo, foi desligado, essa thread foi desligada antes ou foi desligada depois, ele não vai desligar novamente. Então, ele precisa ter esse try catch para interceptar possíveis erros. Isso aqui é uma exigência. Pronto. Uma vez que temos a nossa thread, agora podemos inicializá-la. Start. Ok. Para testar, a gente coloca aqui um sysout, ln. Vamos colocar um ok. Pronto. Vamos rodar. Observe a velocidade com que ele está escrevendo o ok. Só que nem é essa velocidade toda, porque o fato dele utilizar o console já torna a máquina mais lenta. Ele está gerando ainda mais, assim, com maior velocidade, e isso é um problema. A gente não quer que seja tão rápido. Primeiro, porque consome demais, e segundo, porque é desnecessário e a gente precisa sincronizar com as animações. Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver como diminuir essa pintura na tela. Até lá!